Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. É o nosso podcast de carreiras, oportunidades e negócios. Eu sou César Rocha e estou aqui hoje recebendo um profissional da área de leilões. Como você sabe, nós temos hoje o segmento de leilão como sendo uma oportunidade de negócio, uma oportunidade de renda extremamente relevante. Pessoas que querem trabalhar de uma maneira mais autônoma, empregando o seu próprio capital, têm o segmento de leilão como sendo algo de extrema relevância. E hoje nós estamos recebendo aqui o William Bastos. Ele é sócio da Conecta Leilões e também sócio do escritório de advocacia RGBH. E vai estar hoje nos esclarecendo acerca de diversas questões dentro desse segmento. E você já sabe, vamos fazer com que as coisas aconteçam, vamos espalhar a informação. Então, peço a você, curta, comenta e compartilha para favorecer o nosso algoritmo, ok? Então, vamos lá, seja muito bem-vindo, William. Episódio hoje especialíssimo, vamos falar sobre leilões. E a gente sempre pensa o seguinte, né? Quando a gente fala em leilão, a gente fala em oportunidade de negócio, né? É um assunto que mexe muito com a questão econômica, a questão de formação de patrimônio, mas em tudo que a gente inicia, a segurança jurídica é fundamental, até porque ninguém quer perder dinheiro, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença e gostaria que você se apresentasse à nossa audiência. Seja muito bem-vindo. Obrigado, César. Obrigado pelo convite, né? Como você adiantou, né? Eu sou advogado de formação, né? Enfim, há algum tempo a gente viu que dentro do escritório de advocacia esse nicho de leilão era muito solicitado, né? Então a gente criou uma empresa especializada nesse campo de leilão, né? Não só na análise mercadológica, mas também com os aspectos jurídicos que são relevantíssimos, né? A gente vê muitos casos aí de anulação de leilão, que é sempre bom você ter um especialista por trás, né? Entendo. E uma questão muito relevante também, né? Pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu estudei acerca disso, a Conecta Leilões é uma empresa que traz um diferencial inédito no mercado, né? Fala pra gente sobre isso. A gente investiu, né, em tecnologia, né, em inteligência artificial tá aí, e a gente contratou uma empresa que criou o nosso site como um hub de todos os leilões do Rio de Janeiro, né? Hoje é Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, né? Então a gente até apelidou de Zap Móveis dos leilões. Por quê? Porque, enfim, é gratuito, né? O interessado em leilões ele pode fazer a busca por ali, né? Que vai, enfim, ele vai nichar pelo bairro, pelo endereço, pelo valor, pelo percentual, teoricamente, de desconto que ele vai ter naquele leilão. Então ele pode, enfim, conectaleilões.com, ele pode pesquisar isso, enfim, de forma gratuita, e qualquer dúvida, ele, enfim, pode conectar um analista que vai dar mais informações, qual é o leiloeiro e tudo mais, e se ele tiver interesse em contratar assessoria, aí, enfim, ele vai seguir com a assessoria, senão ele pode seguir, como é sabido, qualquer um pode arrematar em leilão. Então, enfim, com raríssimas exceções, né, sendo maior de idade, mas, logicamente, que a gente sempre recomenda com a assessoria de um especialista, mas não quer dizer que isso seja obrigatório, né? Perfeito. E como que funciona o processo legal de um leilão judicial ou extrajudicial? Muito bom, César. A gente tem que diferenciar, né? Hoje você tem dois tipos de leilão. Você tem o leilão extrajudicial, né? Que é normalmente os leilões promovidos por bancos, né? Em 97 foi criada uma legislação, né? Que criou o Instituto da Alienação Fiduciária. O que quer dizer isso, né? É semelhante à hipoteca, né? E você celebra um contrato normalmente com uma instituição bancária ou com a própria, enfim, construtora, né? Em que você, enfim, recebe um financiamento, né? Você vai pagar de forma parcelada e a garantia é o próprio imóvel. Só que qual a diferença da hipoteca para a alienação fiduciária? A alienação fiduciária, a forma de execução do credor não é no Poder Judiciário, é no registro, no cartório de registro de imóveis. Então, ao invés de ele entrar com processo, o credor, né, no caso, entrar com processo judicial, ele faz essa execução no cartório de registro de imóveis, que, em tese, deve ser mais ágil que o processo judicial. A gente sabe, né, que na justiça as coisas demoram muito mais. Mas também, hoje em dia,
com, né, a lei de 97, com tantos procedimentos, o procedimento que era mais ágil, enfim, passou a ser um pouco mais lento. Mas, de qualquer forma, não envolve a burocracia do Poder Judiciário. E aí, o que acontece? Né? O devedor ele é intimado pelo próprio oficial do registro de imóveis, né, para pagar aquela dívida. Se ele não pagar, consolida a propriedade em nome do credor e ele é obrigado a promover esse leilão extrajudicial. Né? Então, o próprio, enfim, credor que busca o leiloeiro para publicar os editais na forma, no prazo legal, né? E a arrematação feita, ela concretiza ali com o próprio leiloeiro. Não tem intervenção do juiz nesse caso. Né? Já o leilão judicial, né, o procedimento é todo feito dentro de um processo judicial. Qualquer um, né? Pode ser execução de dívida trabalhista, execução de IPTU, enfim, dívida de alimentos. Não interessa. O processo judicial vai ensejar na penhora de um imóvel, né, para satisfazer aquele débito, né, no processo judicial. E aí, a condução desse leilão, ela é feita sobre a égide do próprio juiz. Então, o juiz que determina qual vai ser o leiloeiro, o exequente pode até indicar o leiloeiro, mas quem define quem vai ser o leiloeiro é o juiz, que tem que ser da confiança dele. Né? Então, enfim, vai publicar os editais, né? Vai definir qual vai ser o preço de arrematação mínimo. Então, o juiz faz essa coordenação e, uma vez arrematado, o próprio juiz vai expedir aquele auto de arrematação e a carta de arrematação para o arrematante conseguir transferir o imóvel para o nome dele. Entendeu? Então, tudo é feito no âmbito desse processo judicial. Então, basicamente, as diferenças entre um tipo de leilão e o outro seriam essas. Tá? Perfeito. Então, vamos lá. Imaginando o seguinte, uma pessoa deve ao banco, não consegue pagar aquele valor, essa pessoa vai sofrer aí um leilão, mas esse leilão vai ser uma coisa feita via cartório. Né? O banco já dá a entrada na papelada via cartório para poder ser enviado aquele imóvel para leilão. Ok. Perfeito. E na via judicial já está ocorrendo um processo e aí depois vai se fazer o levantamento dos bens e, encontrando o bem, esse bem vai a leilão de acordo com as orientações emanadas pelo juiz. Perfeitamente. Perfeito. E os prazos? Como que funcionam os prazos dentro do leilão? No extrajudicial, né, como é que ocorre? Né? O devedor ele vai ser intimado para pagar aquela dívida no prazo de 15 dias. Tá? Se ele não purgar essa mora no prazo de 15 dias, chama-se o fenômeno de consolidar a propriedade em nome do credor. Uma vez consolidada a propriedade, ele tem até 60 dias para promover o leilão do imóvel a nível extrajudicial. Né? Enfim, e aí vai definir, né, nesse prazo de 60 dias quando é que vão ser as datas das praças. Né? Praças são chamadas datas dos leilões. Né? Você Sim. tem o primeiro leilão e o segundo leilão. Eles chamam de primeira praça e segunda praça. Né? Então, a primeira praça vai ocorrer, enfim, em até 60 dias, definindo-se nessa primeira praça qual seria o valor, né? O valor de avaliação do imóvel. No extrajudicial, esse valor de avaliação está previsto em contrato. Né? Normalmente lá o contrato, quando você fechou com o banco determinou lá, o valor para fins de leilões é tanto e, logicamente, vai sofrer correção monetária dos índices contratuais até a data do leilão, né? A data da expedição do edital para leilão. Então, essa primeira praça, no caso, vai ser esse valor de avaliação. Na segunda praça, é aceito um lance que comporte o valor da dívida. E quando eu falo de dívida, é a dívida que ele deve ao banco e todos os custos que ele teve com esse procedimento de leilão. Né? Por exemplo, quando o banco inicia essa execução, para ele consolidar a propriedade em nome dele, ele tem que pagar ITBI, Imposto de Transmissão de Bem Imóvel. Então, esse custo, ele não se o devedor estivesse em dia, ele não teria esse custo. Né? Sim. Então, acaba envolvendo todas as despesas, né? Custas, tudo vai estar dentro desse valor da dívida para a segunda praça do leilão extrajudicial. Né?
Caso não se atinja, né, não tenha nenhum arrematante interessado, né, ou o valor da dívida é superior muito ao valor de mercado, ou o valor atrativo, né, para o arrematante, né, porque senão ele vai buscar uma venda direta, né, se o preço for semelhante. A legislação recentemente alterou, dando a faculdade ao credor. Isso acontecia antes até da alteração da legislação em 2023, mas em 2023 isso ficou, vamos dizer assim, legitimado. O credor ele pode até aceitar um valor inferior ao valor da dívida, só que tem que ser no máximo 50% do valor do imóvel. Então hoje a gente pode afirmar que no leilão extrajudicial o preço mínimo é 50% do valor de avaliação do imóvel. Não pode ser arrematado por um valor inferior, entendeu? Em se tratando de leilão extrajudicial de imóvel residencial. No leilão judicial, como é que ocorre, né? Como você mesmo antecipou, já tem um processo correndo, né? E às vezes até há 10 anos, 15, Sim. 20 anos de processo, né? Em que finalmente o exequente chegou na penhora daquele imóvel que, enfim, que garante a execução e que, uma vez alienado, esse produto da alienação vai quitar aquele débito do processo, né? Então, o que acontece? O juiz, né, determina quem vai ser o leiloeiro e, nessa decisão, ele vai informar ao leiloeiro qual é o preço mínimo, né, que, diferente do leilão extrajudicial, no processo judicial, o Código de Processo Civil ele fala o seguinte: o juiz que determina o que é preço vil, né? Preço vil é um preço muito abaixo do mercado, que a legislação, enfim, coíbe, né? Vamos dizer assim, até para o devedor, né, não ser tão prejudicado assim, né? Vender o imóvel dele a preço de banana, enfim, porque, na verdade, o intuito, né, normal desse tipo de arrematação é que, se sobrar alguma coisa, vai ficar para o devedor, né? Quitou as dívidas daquele processo, né, tributos e tudo mais, sobrou dinheiro, ele vai levantar porque o imóvel era dele, né? Então, o juiz vai determinar qual é esse preço vil. Se ele não determinar qual é o preço vil, presume-se que é 50%, entendeu? Então, essa é a diferenciação para o leilão extrajudicial. Então, se ele determinar, ele pode determinar 60%, 70%, 40%, entendeu? Então, em tese, normalmente os juízes, para não ter discussão, né, que no Brasil a gente sabe que tudo gera discussão, né, recurso e tudo mais, normalmente os juízes adotam esse limitador de 50%, entendeu? Mas é o caso a caso. E aí, enfim, uma vez feitas essas considerações, o leiloeiro vai publicar esse edital de leilão, que é muito importante para o arrematante, né? O edital ele tem que ser bem lido para, enfim, verificar quais são as especificidades daquele leilão, tá? Sim. Então, uma vez publicado o edital, aí acontece bem parecido com o extrajudicial, né? Vai determinar a primeira praça, a segunda praça enfim, e uma vez arrematado, expedição de carta de arrematação e por aí por diante, entendeu? O que acontece, William, se por um acaso um leilão não tiver lance? Então, se não tiver lance, o que normalmente, no judicial, qual o procedimento correto que o juiz deve seguir, né? Não teve lance, ele tem que fazer uma nova avaliação daquele imóvel. Porque se não teve lance na segunda praça, pode ser que o valor de avaliação desse imóvel esteja acima do valor de mercado, né? Então, assim, o caminho é o que o juiz tentar fazer uma nova avaliação, e aí, se for aferido realmente que está abaixo do valor de mercado, fazer uma avaliação menor, que, consequentemente, a segunda praça vai estar um valor menor, mais atrativo, entendeu? Então, há até juízes que aceitam você fazer uma proposta de arrematação inferior ao valor da segunda praça, né? Através de petição. E aí, o que o juiz pode fazer? Ele vai abrir prazo para o exequente e para o executado. O que eles acham, né? Porque se os dois concordarem ou se tornarem silentes, o juiz pode muito bem aceitar um valor menor
do que o valor da... Enfim, logicamente que ele vai considerar o seguinte, ele vai aceitar e vai falar, ó, o meu preço view agora reduziu, né? Porque, enfim, não está adequado ao valor de mercado desse imóvel, né? No extrajudicial, eu falei, aquilo que eu falei, tem aquele limitador de 50%, só que no extrajudicial tem uma coisa interessante, porque se na segunda praça não for arrematado, que acontece? Em imóveis residenciais, extingue a dívida, né? O devedor não deve mais nada, e o credor, por sua vez, tem a livre disponibilidade do bem, independentemente se ele está ocupado ou não. Isso aí é outra história que a gente vai... Sim, enfim, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O credor tem a disponibilidade daquele imóvel. Só que para que o banco quer um imóvel? O banco não quer imóvel. Então, o que você vê muito nos sites da Caixa Econômica, que eles chamam do famoso terceiro leilão, que é o quê? É uma venda direta, através do banco. Só que ela é pública e ela é feita via internet, entendeu? Você vai lá no site da Caixa, você vê diversos imóveis e você faz a sua proposta pelo próprio site, entendeu? Que é a chamada venda direta, né? E aí, essa questão não tem limitação. É o preço que o banco quiser. Normalmente, o que ele vai fazer? Ele vai botar um valor, teoricamente, inferior da segunda praça, né? Porque senão não vai ter interessado. Sim. Então, é outra hipótese para o investidor muito interessante buscar esses leilões diretos. Venda direta, né? Tecnicamente, não é correto falar em leilão. Então, enfim, é por aí. Perfeito. Mais uma questão. Quais são os riscos de se adquirir um imóvel através de leilão? Muito bom. Os riscos, assim, de cara, é você ler o edital, enfim, interpretando. Então, sempre, por isso que é bom sempre ter uma assessoria por trás, enfim, a não ser que a pessoa já tenha formação jurídica e tudo mais, esteja acostumado com isso. Mas ler o edital, né? Algumas questões, por exemplo, a lei impõe que, na verdade, todas as dívidas próprio terreno relacionadas àquele imóvel, né, vão se subrogar no preço da arrematação. O que seria o próprio terreno? Próprio terreno, no caso, que acompanha o bem, né? No caso, condomínio, Perfeito. IPTU, né? Foro, no caso, imóveis que são foreiros ao domínio da União, que tem laudêmio. Então, cota condominial, né? E até, hoje em dia, o pessoal considera, né, taxas de associações, né? Aqui na Barra da Tijuca você tem muito essa questão. Às vezes você tem, além dos condomínios, associações que englobam, né? Por exemplo, a Península é um caso desse. É um bairro, só que, na verdade, os condomínios eles são associados de uma associação. Para quê? Apesar da rua ser pública, os condomínios preferem pagar uma associação para fazer a limpeza, né? Para fazer, logicamente, devidamente autorizado pelo poder público, através de convênio e tudo mais. Então, essas dívidas, elas acompanham o imóvel. Quem compra é obrigado a quitar, entendeu? No leilão, é um pouco diferente para o arrematante. Por quê? Porque senão não teria ninguém interessado, né? O arrematante, essas dívidas, elas subrogam no preço. O que quer dizer, né? Se você tem a dívida daquele processo de execução, R$50 mil, e você tem essas dívidas próprio terreno, R$50 mil, o cara foi lá e depositou os 100 mil, ele vai quitar tudo, né? E você vai entrar no imóvel livre e desembaraçado, sem débitos. Se não for suficiente para quitar essa dívida, a legislação te dá essa prerrogativa de que essa dívida seja cobrada do devedor anterior. Normalmente as prefeituras, o que elas fazem? Elas criam uma inscrição de IPTU nova para o arrematante, né? Então, enfim, para quê? Para que aquela inscrição fiscal, apesar de ser uma dívida do imóvel, especificamente no caso de leilão, ela vai ser cobrada do devedor e não do arrematante. Agora, tem editais, né, e às vezes até leilões extrajudiciais, notadamente, que informam o seguinte: não, cara, condomínio IPTU é por conta do arrematante. Inclusive do passado. Às vezes quando a dívida é pequena e tal, entendeu? Normalmente. Sim. Mas então, assim, leitura do edital e de preferência com o profissional. Entendeu? Esse é o principal dos riscos, vamos dizer assim, né? Porque o que está escrito no edital tem que ser cumprido. Entendeu? É por aí. Então, na realidade, o que vai fazer realmente a diferença é você ler o edital, porque no edital vão vir
todas as condições dos imóveis que participarão daquele leilão. Né? Isso em si já responde muitas perguntas que poderiam surgir, mas mesmo assim a gente vamos esmiuçar aí para poder ajudar o nosso público. Existe alguma garantia de posse imediata do bem após o bem ser arrematado? Exatamente. Garantia, enfim, de posse imediata não existe. O que existe, enfim, são dois caminhos, né? No leilão extrajudicial, após enfim, configurada a arrematação, tudo certinho, expediu a auto de arrematação. Normalmente com o banco, além do auto de arrematação, você tem que fazer uma escritura de compra e venda com o banco, né? Ou, enfim, com o credor, para que transfira a propriedade para o seu nome, pagou o ITBI bonitinho, registrou no cartório, né? Então hoje, enfim, você é o proprietário daquele imóvel, só que você não detém a posse. Por quê? Porque está o ocupante lá, o devedor, né? Então, qual é o caminho, né? O caminho melhor é você tentar um acordo com aquele ocupante, né? Enfim. E aí isso normalmente a nossa assessoria faz, né? Entra em contato com o devedor e fala, pô, amigo, e tal, pra gente evitar uma ação judicial, porque no leilão extrajudicial, como você não tem um processo, se a pessoa se negar a sair do imóvel, você tem que entrar com uma ação judicial contra ela, entendeu? Então o extrajudicial tem a vantagem de não ter um processo, né, e ser uma execução mais célere lá no registro de imóveis, só que tem essa desvantagem. Se a pessoa não quiser sair, você tem que entrar com uma ação chama aí ação de emissão na posse, né? Então, o que eu sempre oriento as pessoas que querem arrematar? Cara, tente um acordo, porque às vezes um médio acordo ainda é melhor do time do processo judicial, que em tese, pela lei, tem que ser rápido, né? O juiz, em tese, tem que dar liminar no prazo de até 30 ou 60 dias para ele desocupar o imóvel, entendeu? Isso é o que prevê a legislação. Só que o processo judicial, às vezes, ele é lento, né? Por exemplo, agora em dezembro a gente vai entrar no recesso do judiciário. As coisas, de repente, vão travar um pouco. Então, a gente não pode garantir uma posse imediata. Então, às vezes, todo cliente que chega para mim, não, mas em quanto tempo eu vou ter meu imóvel? Eu, como um bom advogado, falei, meu amigo, não sei. Depende. Nos meus casos aqui tem durado em média 6 a 12 meses, mas tem casos que eu consegui em 15 dias, em 20. Tudo vai depender do acordo, e se não tiver acordo com o devedor, do time do processo judicial. Tá? E no leilão judicial, essa questão da desocupação é um pouco mais célere e mais interessante, porque quando, enfim, aperfeiçoa aquela arrematação, o juiz ele vai emitir a carta de adjudicação, que é o documento que você leva para o registro de imóveis para transferir a propriedade do bem para o teu nome. Sim. E no mesmo ato, ele manda um mandado de emissão na posse. E esse mandado vai, enfim, chegar lá na mão do ocupante e dando um prazo para ele desocupar o imóvel, normalmente de 30 a 60 dias. Se ele não desocupar, o arrematante volta ao juízo e pede desocupação forçada, que é o quê? Na presença de um oficial de justiça, e se ele precisar, enfim, força policial, né? Ele pode adotar, não tem problema nenhum. E você, como arrematante, você tem que já deixar, vamos dizer, as custas são suas, né? Infelizmente. O depósito judicial, né? Porque se tiver bens móveis lá, você é obrigado a transportar esses bens para um depósito judicial, né? Mas você tem essa vantagem de ser mais célere, né? Porque você já chegou na fase de arrematação, quando o arrematante está entrando no processo. Logo depois vai emitir a carta de emissão na posse. Então, em tese, nesses casos, o leilão judicial tem uma emissão na posse mais rápida, mas imediata, nenhum dos dois. Perfeito. Então, vamos lá. Imagine o seguinte, nós estamos com o imóvel aqui arrematado. Se por um acaso chegar nesse imóvel, tiver um ocupante, um invasor que seja, ou tiver bens móveis dentro desse imóvel, por exemplo, tiver lá, o sujeito tinha um pet shop, cheguei no imóvel, acabei de arrematar, tem lá 1 tonelada de ração, o cara estava usando ali para fazer estoque. Eu, como arrematante, eu sou responsável pelas custas da desocupação do imóvel, transporte de imóveis, transporte de todo tipo de material que for
que estiver dentro daquele imóvel arrematado. Exatamente. Você vai pagar o frete, né? O frete normalmente é você mesmo que contrata essa. Hoje inclusive, a minha analista está até numa desocupação. E aí, curiosamente, o que a gente fez, né? A gente entrou em contato antes com a devedora e até o próprio arrematante negociou. Isso é muito comum também, negociar a compra daqueles bens móveis. Porque às vezes para o devedor é interessante, né? Só que como era um processo judicial, eu falei, gente, você pode até ter fechado com ela, mas como não tem isso no processo judicial, pode até fazer um instrumento particular com ela e tal, a gente achou melhor, vamos levar o frete, por querendo ou não, 400, 500 reais, para você ter a garantia dela não mudar de ideia. Se ela chegar lá, não, esse acordo não foi feito, você nunca falou comigo e tudo mais, e aí você já está com o frete e o depósito judicial agendado. Entendeu? Então, mas realmente isso é um encargo do arrematante, né? E, logicamente, ele tem até o direito, no caso de extrajudicial, de buscar essa reparação do próprio devedor e tudo mais, mas, enfim, aí é outra ação judicial, não sei se, Sim. Às vezes, pelo custo não vale a pena. O melhor dos mundos é tentar de forma amigável, tanto no judicial como no extrajudicial, entrar em contato com o devedor e falar, pô, vamos negociar. Às vezes, por exemplo, e o tempo, né? Porque, na verdade, para o investidor principalmente, quanto menos tempo ele tiver a disponibilidade do imóvel, porque na maioria das vezes ele quer retomar para botar à venda, ou às vezes reformar Sim. e vender. Então, às vezes, por exemplo, você teve um cliente nosso, o que aconteceu? Ela só queria que pagasse o frete dela. E aí o arrematante, pô, sem problema nenhum e tal, marcamos a desocupação em 15 dias, ele arcou com a mudança para o local que ela queria enviar e fechamos um acordo e ele teve a disponibilidade rápida do imóvel. Mas se não tiver jeito, realmente isso é um ônus para o arrematante mesmo. Entendo. E vamos lá, existe a possibilidade de se contestar um leilão? Por exemplo, a pessoa alega que foi feito de uma maneira irregular, ou não concorda com a decisão judicial, ou foi feito de modo desatento, enfim. É possível contestar? É possível, né? O que acontece? No leilão judicial, você não discute dívida do processo, né? Isso é uma discussão que não tem nada a ver com leilão. Quando chega para fins de leilão, essas discussões, se o valor devido é X ou é Y, o arrematante não tem nada a ver com isso, entendeu? Se, enfim, foi recurso para o STF. Se Sim. chegou para fins de leilão, o que acontece? Após a arrematação, o devedor tem um prazo de até 10 dias para contestar a arrematação. Mas ele tem que contestar a arrematação de algum vício do procedimento de leilão. Entendeu? Do procedimento de leilão. Então, e no caso de preço vil. Se for flagrante, né? Pô, o juiz determinou um preço vil lá e foi arrematado num valor inferior, né? É um caso de impugnação da arrematação. Né? Então ele tem esse prazo de 10 dias. Se ele não impugnar no prazo de 10 dias, da expedição do auto de arrematação, eu esqueci de falar, né? Você arrematou, normalmente no mesmo dia ou no dia seguinte é expedido um auto de arrematação que o leiloeiro assina, o juiz assina também. Desse auto de arrematação, ele tem 10 dias para impugnar algum vício de legalidade do processo de execução, do procedimento de leilão. Né? Passado esses 10 dias, se ele não impugnou, a lei ainda permite a ele uma ação autônoma. Tá? Só que o que acontece? Né? Na maioria dos casos, o que o Poder Judiciário hoje está mais inclinado é resolver em perdas e danos, senão você acaba prejudicando muito o arrematante. Né? Então, enfim, às vezes mesmo com vícios no procedimento, o Poder Judiciário fala o seguinte, cara, mas foi justa a arrematação, o preço foi depositado em juízo, né? E aí você, enfim, vai inviabilizar um leilão, às vezes depois de 2, 3 anos, numa ação autônoma, entendeu? Então, mas, em tese, há essa possibilidade, né? Se o devedor pegar algum vício no procedimento de leilão, ele pode questionar isso ou por impugnação ou por ação autônoma, no procedimento judicial. No procedimento, no leilão extrajudicial, só via ação autônoma, né? Então, enfim, ele tem que entrar com uma ação anulatória de leilão, porque, na verdade, lá não tem processo judicial, lembra? Lá foi Sim. tudo feito no registro de imóveis, né, e com o leiloeiro e a participação do credor.
Então, ele pode também buscar. Por isso que é sempre bom você ter uma assessoria por trás, né? Porque, inclusive, para esses casos, né, de defender o direito do arrematante, você vai precisar de um profissional, enfim, do direito, né? Mas, assim, o legal também, até para acrescentando essa questão do judicial, tem esse prazo para ele impugnar, né? O devedor, impugnar a arrematação. E aí, o que é interessante? O arrematante pode desistir também, entendeu? Tem o direito para os dois. Vamos chegar lá também. Exatamente. Tem mais uma questão que me chamou muita atenção. Recentemente eu soube de um caso onde a pessoa tinha lá um imóvel indo a leilão por uma questão de débito trabalhista e, evidentemente, esse proprietário, esse devedor, tinha um advogado resolvendo isso para ele. Do nada, ele soube que o imóvel dele já tinha sido arrematado em um leilão e que o advogado dele, que deveria defendê-lo, é um dos dirigentes da empresa, da associação que arrematou o leilão. O que pode acontecer nesse caso? Isso aí é bem delicado, né? Esse caso aí realmente repercutiu bastante na mídia. Então, a lei, ela veda o advogado das partes arrematar imóvel, né? Então, assim, aí logicamente vai depender da minúcia aí do caso, né? Se ele advogava para a associação, se ele faz parte da associação. Aí eu acho que vai ser um critério, uma forma de interpretação do juízo para invalidar ou não essa arrematação, né? Então, enfim, só o juiz olhando o caso concreto para verificar se há uma irregularidade, né? Mesmo que indiretamente esse advogado não poderia ter arrematado esse imóvel. Mas o que é legal nesse caso é que, por exemplo, e vem justamente, como eu falei, desse prazo de 10 dias, né? Essa foi uma execução trabalhista. O que é interessante? Ele tem um prazo, o imóvel foi avaliado, mas ele tinha um prazo para questionar aquela avaliação. Era o que eu ia perguntar. Como é que pode? Porque realmente foi o que o pessoal tem comentado, é que foi um valor bem inferior ao valor, enfim, de mercado da casa, né? Há uma certa discussão, que o pessoal fala que também o imóvel estava muito destruído e tal, e que não valia, mas enfim. A questão é que quando houve a avaliação, né, no processo judicial, eu até esqueci de dar esse detalhe, né? Quem faz a avaliação do imóvel é um oficial de justiça, normalmente de confiança do juízo, né? Por isso que ele chama de oficial de justiça avaliador também. Então o oficial tenta entrar no imóvel, né, se a parte permitir. Se ele não permitir, ele faz a chamada avaliação indireta, né? Então esse oficial de justiça vai determinar o valor de mercado, logicamente que ele vai fazer como se fosse um parecer, né? Buscamos, enfim, nos sites Sim. e tudo mais. E o valor de avaliação é tanto. E as partes, e o juiz intima as partes para falar desse valor de avaliação. Que as partes podem discordar ou concordar. Ou, no caso de silêncio, né, no direito não socorre a quem dorme, silenciou, concordou, né? Então, nesse caso especificamente, como não houve essa impugnação no valor de avaliação, transcorreu o leilão, enfim, não tem muito o que fazer. Mas essa questão específica do advogado, pela legislação, o advogado das partes não pode arrematar imóvel, mas tem que entrar na minúcia do caso, né? Perfeito. E o que acontece? Vamos imaginar que, de fato, houve um vício gritante mas ao mesmo tempo foi-se detectado esse vício depois que já passou o prazo. Não tem mais jeito ou tem que se tentar algum tipo de artifício precário? Então, a lei, né, no caso do processo judicial, como é que ocorre, né? O arrematante ele tem o direito de desistir da arrematação. Qual o prazo dele, né? No prazo, nesse prazo da impugnação, né, de 10 dias, ele mesmo pode alegar um vício que não estava previsto no edital, entendeu? Ele mesmo identificar esse vício e falar, isso aqui não estava previsto no edital, eu quero desistir da arrematação, né? Ou caso de preço vil e tal e tudo mais. Mas o que acontece? Enfim, aí eu trago até novamente um caso concreto, né? Às vezes esse vício, né, por uma pessoa comum ou até mesmo por um profissional, às vezes ele não é visualizado tão facilmente assim, né? Então, o que às vezes acontece? O juiz é dirigente do processo, né? Tem juízes que dão essa oportunidade até fora desse prazo, entendeu? Como
Quando, por exemplo, eu vou te dar um caso do exemplo prático, né? Citação, realmente, se não houve a citação do devedor, ou ela não foi válida, realmente é um vício de que causa nulidade do processo, né? Só que, por exemplo, teve um caso que o oficial de justiça certificou que a pessoa foi citada, né? Tem a certidão lá, um processo antigo, físico, só que a pessoa não assina o mandado de citação, né? Porque normalmente você tem que assinar o mandado de citação, dando recebido, e o oficial de justiça certifica que citei a pessoa tal e tudo mais. E a pessoa não tinha assinado, entendeu? E aí, enfim, 10 anos depois, houve a arrematação. Logicamente, o devedor malandramente esperou chegar lá naquela prova e falar, ó, não houve citação e tudo mais. O juiz foi abrir o prazo para o arrematante. Você quer desistir da arrematação? Estou te dando essa possibilidade. Então, assim, o prazo é dentro daqueles 10 dias ou quando você vai responder uma ação autônoma, né? Se ele, enfim, passou lá, expediu a carta de arrematação, tem a possibilidade do devedor entrar com a ação autônoma. No prazo de resposta daquela ação autônoma, o rematante, cara, não quero me perturbar, não. Quero desistir desse negócio. Porque o valor está depositado em juízo, né? Essa garantia é interessante para o leilão judicial, que você não dá na mão de ninguém, né? Você pega uma guia judicial, você deposita o valor, né? Uma guia normalmente do Banco do Brasil, você paga aquele boleto. Sim. E o valor está lá na conta do juízo, né? Uma conta fictícia chamada conta judicial administrada pelo Banco do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? Então o valor está lá, logicamente com juros de poupança, né? Que não é nada interessante para o investidor. O investidor fica revoltado, né? Eu tive um cliente meu que eu demorei 6, 8 meses para liberar o valor. Ficou pé da vida, mas, enfim, não teve jeito, né? Porque ele desistiu da arrematação e tal, enfim, por outros motivos, né? Enfim, logicamente por motivo de vício, né? E o que eu estava falando que eu já... A questão da desistência do arrematante, quando ele percebe que tem vício. Exatamente. Então, enfim, desistindo da arrematação, o juiz vai dar essa oportunidade e ele vai levantar o valor que está depositado em juízo, enfim, e se finir. O juiz vai promover outro leilão e tudo mais, ou até com o mesmo imóvel, mas de uma forma correta, sem qualquer vício de legalidade. Entendeu? Entendo. E uma questão também bem pode-se dizer assim, corriqueira, né? Quais os documentos são necessários para poder me habilitar a um leilão? Hoje em dia, os leilões eles estão muito de forma online, né? A própria reforma do Código de Processo Civil trouxe essas questões, né? Para facilitar e divulgar cada vez mais essas possibilidades de arrematações, né? Então, normalmente é o leiloeiro que define o tipo de cadastro, né? Então você vai lá no site dele, vai preencher provavelmente o formulário, ele vai enviar um e-mail para você pedindo documento de identificação, mas não tem nenhum documento especialíssimo, enfim, você tem que ser maior de idade, né? Comprovar que é você a pessoa, né? Os cadastros lá, as certificações dos sites, mas não quer dizer que o leilão não possa ser presencial, né? O leilão ele pode ser eletrônico, mas pode ser presencial também. Hoje em dia, o mais comum é o híbrido, né? Normalmente o leiloeiro faz... enfim, normalmente na sala dele tem até uma tela, né? Mas se quiser pessoas participarem pessoalmente, lance tal, aí o cara vai anotar e ele abre o sistema lá e joga o lance dele, entendeu? O lance presencial. Então, hoje em dia, mas a documentação é comum, documento de identificação e a forma de cadastro que o leiloeiro definir, entendeu? Entendo. E vamos imaginar, eu tenho interesse em adquirir um imóvel via leilão, ok. Esse imóvel possui uma matrícula na prefeitura. O que eu tenho que observar na matrícula do imóvel antes de buscá-lo em um leilão? O legal, né, além da leitura do edital, normalmente os leiloeiros, o que eles colocam no site deles, né, divulgando aquele leilão? Eles colocam o edital, que como eu falei enfim, importantíssimo, mas colocam a matrícula do registro de imóveis, do imóvel, e às vezes a inscrição de IPTU. Se não tiver... Isso não é tão difícil de achar. Às vezes na matrícula você tem a verbação da inscrição de IPTU, enfim, você localiza isso. Se não tiver, você solicita ao leiloeiro, qual a inscrição de IPTU e tudo mais. Mas como eu disse, se no edital está claro que vai subrogar o preço, o arrematante não precisa ficar tão preocupado com isso. Porque como eu disse,
enfim, vai subrogar no preço, aquelas dívidas vão ser. Agora, logicamente, se eu tiver duas possibilidades de leilão, uma tá com uma dívida superior ao valor que eu vou dar de lance, né, de IPTU, e o outro tá menor, eu vou escolher o menor, porque a prefeitura ela vai querer correr atrás disso, entendeu? Então, por exemplo, logicamente o juiz, você vai, assim, para evitar briga judicial, se o valor for suficiente para quitar todas as dívidas, eu sempre sugiro aos meus clientes falar, cara, escolhe esse. Mas, logicamente, se o outro for mais interessante para ele, assim, você está amparado pela legislação. Então, se o edital disse que dívida de IPTU e condomínio anterior vai subrogar no lance, tu pode ir, que se der problema com a prefeitura, você vai questionar judicialmente, vai mandar intimar a prefeitura para fazer uma inscrição fiscal nova, tudo isso é assegurado pela legislação. Então, na realidade, o que realmente vai definir a segurança do arrematante é o edital. Exatamente. Ele tem que observar muito claramente o que tem ali para ele não pisar em falso. É, né? Isso. E qualquer dúvida, cara, procura a equipe do leiloeiro, entendeu? É muito bom. O leiloeiro tem a obrigação de te dar as informações, né? Por que não tem isso no edital? É isso. Enfim, ele vai te dar as informações que você precisa. Perfeito. Agora me vem uma questão aqui. Vamos imaginar o seguinte, eu quero comprar, adquirir um imóvel via leilão, mas eu não sei se, por exemplo, o proprietário atual do imóvel, ele possui algum processo contra ele, por questões, por exemplo, de débito com Receita Federal. Então, quais as garantias que eu tenho, enquanto arrematante, acerca de processos que podem estar em andamento contra o proprietário atual? Então, o que acontece? Se ele tiver outras execuções contra ele, né? O que acontece? Se não teve, se nesse processo, o que normalmente a assessoria faz, né? Que é interessante. Logicamente a gente vai olhar esses processos, né? Porque pode ser, né? Às vezes acontece que já teve leilão nesse outro processo. Que às vezes acontece, não se comunicam, em tese não deveria acontecer. Mas, por exemplo, um processo corre na Justiça Federal, outro corre na Justiça Estadual. Na Justiça Federal, a coisa seguiu, já foi para leilão e o cara tá achando que tá tudo bem, só que a carta de arrematação não foi registrada na matrícula ainda, esse aqui manda para leilão. Então, o ideal é você checar esses outros processos. Mas o que acontece? O que interessa é o primeiro leilão que for ocorrer. Então, se mesmo tendo penhora, né, por exemplo, o que acontece? Às vezes essa execução gerou uma penhora nesse processo. Né? Às vezes tem leilão que tem penhora trabalhista, penhora de PTU, penhora do condomínio. Só que qual o primeiro leilão que está indo? O leilão da vara de família de alimentos. Entendeu? Não tem problema, você pode arrematar. Só que o arrematante ele vai ter uma questãozinha depois, vai ter um trabalhinho, vamos dizer assim, que é o quê? A penhora decorrente desse processo que foi para leilão, o próprio juiz dessa penhora vai mandar o registro de imóvel cancelar essa penhora. Só que os outros processos que são de outros juízes, você tem que ir nesses processos, intervir nesses processos e falar, olha só, eu sou arrematante, eu arrematei o imóvel tal, que estava penhorado nesse processo, o valor do lance foi depositado em juízo. O que acontece? O credor daqui, ele tem que se habilitar lá. Aí o juiz vai definir a ordem que ele vai liberar. Né? Primeiro trabalhista, depois tributário, ele que vai definir a ordem de liberar esse valor. Mas a penhora tem que ser cancelada, porque essa penhora de outros processos também vão subrogar no preço da arrematação, entendeu? Só que, por exemplo, a gente teve um cliente que era um terreno que eram 46, quase 50 penhoras e indisponibilidades de outros processos. A gente teve que peticionar em todos os outros processos e, enfim, arrumar o ofício de cancelamento, ir lá no registro de imóveis, cancelar entendeu? Então é um trabalhinho a mais que é interessante verificar antes da arrematação. E isso tudo é despesa para o arrematante, né? Infelizmente, cara. Infelizmente. É o risco do negócio. Né? Por isso que tem que ser atrativo, porque não vale a pena. Então, assim, é legal tu ter uma assessoria até para você calcular esses custos, né? Porque, por exemplo, esse caso aí de 40, 50 averbações, o registro de imóvel cobra pelo cancelamento. Ele não tem nada a ver com isso. Né? A gente até tentou que isso fosse pelo produto da arrematação,
O juiz entendeu que não. Se você quiser, você vai contra o devedor e busca essa reparação, que às vezes é muito difícil, né? A pessoa já perdeu o imóvel, já perdeu o terreno, enfim, não vai ter normalmente capital. Então, tem que considerar isso no custo da arrematação. Por isso que a gente fala que a arrematação não é só a segunda praça, é todo o custo que você teve com aquela arrematação. Compreendo. Na realidade, é aquilo. A pessoa tem que também tomar muito cuidado no edital para poder escolher os imóveis que estejam mais desembaraçados o possível, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E uma outra questão, é possível começar a regularizar o imóvel antes de tomar posse? E se sim, é recomendável fazer dessa forma? Sim, com certeza. São coisas concomitantes, entendeu? Então, por exemplo, se você arrematou o imóvel, né, saiu o auto de arrematação, né, passou os 10 dias, não teve impugnação e tudo mais, vai ser expedida a carta de arrematação, você já pode começar a fazer o que eles chamam de limpeza de matrícula, entendeu? Sim. Intervir nesses processos, né? Informar que houve arrematação, pedindo o ofício de cancelamento da penhora. E, paralelamente, você está aguardando a expedição do mandado de admissão na posse. Então, as coisas normalmente são feitas de forma paralela. Não precisa esperar você tomar posse no imóvel para atuar dessa forma, entendeu? Não há essa necessidade, não. E, assim, pensando na questão do acesso e até mesmo na legalidade, existe alguma diferença legal entre participar de um leilão presencial ou um leilão online, ou é tudo a mesma coisa? Não tem diferença nenhuma, entendeu? Então, enfim, o juiz que vai determinar se é presencial ou online. Hoje em dia, eu acho que tem até uma normativa do Tribunal de Justiça ou da Corregedoria, não sei, que os leilões obrigatoriamente têm que ser eletrônicos, entendeu? Então, para quê? Até para evitar essa questão, né? Porque quando é presencial, você diminui a quantidade de ofertantes, para evitar justamente, né? O leiloeiro é obrigado a colocar todos os leilões na página dele, entendeu? Para não esconder um leilão, que às vezes, enfim, a gente sabe que não deveria, mas pode ser que aconteça. Então, acredito, eu não tenho certeza, mas acredito que tem uma normativa que obrigatoriamente tem que ser online. Pode ser os dois? Pode. Agora, você arrematou, tanto faz no presencial como no online, seus direitos são os mesmos, os prazos são os mesmos. Tá? Perfeito. E vamos lá, uma outra questão também que é bem interessante a gente ter uma certa clareza nisso aí. Vamos imaginar, fizemos a devida arrematação, ok. Vai se iniciar todo um processo até a posse de fato ocorrer, ok? Uhum. Então vamos lá, existe a possibilidade do arrematante vir a acionar, por exemplo, o antigo proprietário por danos provocados ao imóvel? Certamente. Logicamente que, enfim, isso se não constar do laudo de avaliação, né? Se foi feita a avaliação para fins de leilão e o oficial de justiça já certificou que o imóvel já estava destruído, realmente não tem muito o que fazer. Agora, quando é uma avaliação indireta, não tem muito como ter acesso a isso. Mas, logicamente, vai de uma certa razoabilidade, né? O princípio da razoabilidade. Se o arrematante, né, tirou algumas fotos por fora ali, ele tentou, chega lá, o imóvel está completamente destruído. Esqueleto. Vai dentro da razoabilidade. Os juízes, sim, aceitam, né, ou no próprios autos da execução ou com uma ação autônoma, você cobrar esses prejuízos, logicamente, né, buscando, enfim, aquele padrão, né, 3 orçamentos, comprovar os gastos que você teve com a reforma do imóvel, né, e sim, dá para pleitear isso contra o devedor. Tá? Perfeito. E como que é feito o pagamento de um imóvel que foi arrematado através de um leilão? Então, isso também é definido no edital, qual vai ser o prazo de pagamento, tá? E normalmente, às vezes, também se define muito comum que na data da arrematação você tem que dar um sinal de 5%, 20%, enfim, ou pagar a comissão do leiloeiro mais um sinal de 20% e até 24, 48 horas depositar o montante total. Então, depende mais uma vez do edital. O edital que vai definir qual é o prazo e a forma de pagamento, tá? Perfeito. Uma outra questão. Vamos imaginar, a pessoa arrematou aquele imóvel ali, passou o prazo de desistência e aí surgiu algum evento na vida do arrematante. Quais as consequências pela desistência? A desistência infundada do arrematante
o juiz vai estabelecer uma penalidade para ele. Ele pode até desistir, mas ele vai estabelecer uma penalidade de até 20% do valor da arrematação, entendeu? Então, até para, enfim, movimentou a máquina e, logicamente, os custos que ele teve com a arrematação vão ser por conta dele, tá? Então, é mais ou menos por aí. Em tese, não pode se desistir se não tem algum vício, né? Então, se ele fizer isso, enfim, não depositar o valor, né? Ele vai sofrer uma penalidade, sim. Entendo. Dentro disso, por aquilo que você costuma ver, os leilões em termos de pagamento, não só de quem arrematou, mas também de quem está perdendo esse imóvel. Se tiver alguma diferença a receber do valor que foi pago pelo arrematante, como que o devedor recebe isso? No caso, se o valor foi superior ao valor da dívida, é isso? Não, Exatamente. Sobrou um valor daquilo que foi arrematado que tem que ser pago, evidentemente, ao antigo proprietário. O valor na integralidade vai ser depositado em juízo, né? Então o cara depositou lá 1 milhão, né? E quitou todas as dívidas dos débitos de IPTU é 800 mil, tem 200 mil. O valor já está depositado lá. Então o que o juiz faz? Mandado de pagamento. Ele expede um mandado de pagamento de 800 mil para o exequente, né, daquela dívida, né, e os 200 mil ele libera para o próprio devedor, no próprio processo judicial que acontece isso, entendeu? Não é muito difícil, não. É simples, na realidade. É simples, relativamente simples. Rápido, eu não posso garantir, porque judicial nada é rápido, mas em tese é simples. Você tem uma realidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui na região metropolitana, pode ser que lá em Mendes você tenha alguma especificidade. A gente vê isso em diversos segmentos. Imagino que no leilão não seja diferente. Com certeza não. O Brasil inteiro, né? Assim é complicado, porque coisa simples, consórcio. Não deixa de ser um tipo de leilão também, em algum momento, né? E assim, a pessoa fez pela mesma empresa e teve uma realidade completamente diferente. A pessoa estava em Carmo e já tinha feito vários tipos de consórcio dentro de Niterói. Quando foi fazer no interior para dar o lance, foi uma burocracia muito maior. O link deu defeito no dia. Incrível, cara. Aconteceu de tudo. E o que era para ter sido resolvido numa tarde levou 3 meses. Só para você ter uma ideia aí de como que são as coisas. O Brasil é um país muito grande com realidades muito distintas, né? Então, enfim, é até uma dificuldade, né, do Conselho Nacional de Justiça, né? Até dar um exemplo de processo judicial, de sistema, né? Hoje cada tribunal tem um sistema e a gente já está nessa de unificar os sistemas a século por causa das realidades locais, né? Então, enfim, até para a justiça é difícil, né? Essa enfim, uniformização, né, que deveria existir, né? E quais seriam, no seu ponto de vista, as principais armadilhas a serem evitadas em leilão? Aquela que a gente já comentou é clássica, né? Olhar o edital para ver, porque tem específicos casos que o arrematante arca com o valor do IPTU e condomínio. Então é importante observar bem isso, né? 2 é a questão de indisponibilidades e penhoras de outros processos, né? Então, enfim, você, na verdade, calcular esse custo total de arrematação que você vai ter e provavelmente o tempo para você, vamos dizer, higienizar essa matrícula, como a gente chama, né? Deixar ela limpinha, sem ônus nenhum, né? Então, acho que basicamente são esses dois. E outra e é a questão dos custos, né? Tanto é que no site, eu não sei se já está disponível, mas a gente colocou até uma calculadora, né? Para a pessoa calcular qual o custo da arrematação, né? Qual o valor do lance, aí quanto vai comissão de leiloeiro, que é bom lembrar, né? Que é sempre obrigatório pagar, na base normalmente de 5%, é isso que os juízes determinam, né? O ITBI, que é o Imposto de Transmissão, né? As custas que você vai ter para registrar aquela carta de arrematação, aí você tem que ver em relação à desocupação, um valorzinho para reforma, de repente, se você quer. Então, essa calculadora é legal que você vai colocando esses custos aí e você vê qual é o valor total da tua arrematação, entendeu? E aí se vale a pena ou não, né? Porque se esse valor total chegou a 500 mil, mas o valor de mercado tá 550, será que vale a pena? Aí, enfim, você é o investidor arrematante que vai definir, né? Pois é, William. Aí agora vem aquela questão, né? Nem todo mundo que vai para o leilão é uma pessoa, digamos assim, com experiência de mercado
e até com espírito de cautela, né? Muitas vezes você tem aquela pessoa que precisa muito, quer ter um imóvel. Agora, eu acredito que isso vai acontecer muito, infelizmente, porque a Caixa Econômica dificultou o acesso ao financiamento imobiliário. Então, muita gente que tinha um valor para dar de entrada vê que não vai dar e vai acabar tendo que recorrer aí num leilão num bairro não tão favorecido. Aí a pessoa vai lá e arremata, mas ela vê que ela só tinha dinheiro para o lance mais um café com pão na chapa. E ela percebe que durante todo aquele processo de, enfim, até tomar posse teria que gastar um valor e a pessoa não possui. Existe a possibilidade do arrematante perder o imóvel, perder o valor que ele fez por conta de não conseguir ir até o final nesse processo? Então, o caminho aí, se a pessoa não tem recurso, é procurar a Defensoria Pública, entendeu? Então, enfim, Defensoria Pública, pelo menos a assessoria jurídica, ela não vai ter custo com isso, né? Para entrar com uma ação de emissão na posse ou representá-la no processo judicial, né? E aí, dependendo do caso, você tem algumas gratuidades, né, de custas, não são todas. Então, ela tem que verificar o caso a caso, qual o tipo de custa que ela, enfim, de repente vai ter um direito à gratuidade se comprovar esse estado, né? Que é um pouco complicado, né? Porque ela arrematou o imóvel, né? O judiciário tem às vezes eu tenho clientes, né, que possuem imóveis, mas não possuem liquidez, não possuem renda. Exatamente. Então, em tese, a pessoa faria jus à gratuidade, né? Clientes que, por exemplo, compraram imóveis parcelados e tudo mais. Só que, enfim, o judiciário, às vezes, olha torto para essa questão de gratuidade. Mas, em tese, acho que o caminho dela é procurar a defensoria e buscar a orientação do defensor público, da equipe dele, entendeu? Para ver como é que resolve. Mas se ela teve a questão da arrematação, né? Se ela arrematou, o que pode acontecer, por exemplo, não tem dinheiro para pagar o ITBI. Cara, fica com a arrematação ali e quando ela conseguir viabilizar o valor, ela vai e transfere para a propriedade dela, entendeu? É uma solução, né? Perder, eu acho difícil, que ela já conseguiu fazer o mais importante, que é dar o lance de arrematação. Sim. Se ela vai resolver os demais problemas num time maior, não vejo problema. Ela pode, enfim, seguir com essa arrematação. Entendeu? Porque é cultural pensar que quem participa de leilão é porque tem dinheiro. Nem sempre. Não. A gente vive num país onde as coisas não são bem assim, tão exatas. Com certeza. E a gente vê que tem casos que pessoas simples que seguiram uma orientação precária, né? Fulano é mais para frente, não é um profissional, é o para frente. E não é difícil encontrar pessoas que já caíram em todo tipo de precariedade, todo tipo de arapuca. É muito complicado você ver a pessoa perder o pouco dinheiro que tem. E a gente vê que quando assim, a pessoa precisa ter um imóvel, precisa ter uma certa independência. E o principal banco que pode se dizer que tem um monopólio do financiamento habitacional recua, cria novas dificuldades, então você já imagina o que vai acontecer a partir de poucos meses aí para frente, né? É complicado. A gente divide até o tipo de atendimento, né? Porque a gente atende a investidor e o outro que a gente chama de poupador, né? O poupador é justamente essa pessoa que está juntando o dinheirinho dela lá para comprar a casa própria, né? O sonho da casa própria. Então, até o tipo de atendimento a gente tem que enfim. Por isso que, assim, eu sempre falo com os meus analistas, gente, peca pelo excesso. Porque tem investidor que é arrojado. Tem investidor que é arrojado, amigo. Tem esse vício, esse vício, esse vício. Ótimo. Vai ter menos concorrente. Vamos. Entendeu? Então, que é um diferente de um posicionamento de um poupador que tem o dinheiro da vida dele ali. Então, a gente como profissional, a gente tem muita responsabilidade, né, com o arrematante. Então, a gente tem que dar todos os riscos. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Você não pode pecar pela falta de informação para o teu cliente. Né? Mas, realmente, o poupador, ele e às vezes é até melhor o poupador para fins de arrematação. Por quê? Porque ele vai chegar mais próximo do valor de mercado. Né? O investidor, normalmente, ele quer, no mínimo, 30% abaixo. Mas, às vezes, o poupador viu aquele imóvel, uma super oportunidade, que às vezes está 20% abaixo do mercado, que para ele já é uma baita economia.
né? Então, enfim, tem essa diferenciação. No meu ponto de vista, né, o que fica claro é o seguinte, o poupador, a vantagem dele é que ele não quer fazer dinheiro em cima do imóvel, ele quer usufruir. O investidor, ele quer giro. É isso então, aí. A possibilidade de você ter o seu imóvel mais valorizado com a presença do poupador é melhor, muito embora ele tenha menos dinheiro. É uma equação diferenciada aí. Exatamente, é isso aí. Tu pega... E hoje em dia, o que você falou, né, cara? César, no Brasil inteiro, você olhar, no meu site só tem 3 estados, né? Mas você acha leilão de 20 mil, 40 mil de terreno, entendeu? Então realmente ficou bem acessível ao poupador, né? E logicamente a disputa vai ser quem dá 38 mil, quem dá 39, vai ficar sempre assim, diferente, pô, um imóvel no Leblon, que é 3 milhões e tal, que você provavelmente vai ter enfim, menos concorrente, mas com muito mais potencial, né? De lance, né? Então é isso. E numa visão assim mais abrangente, né? Se eu fosse te perguntar assim, até fugindo só da questão de imóvel, todo tipo de leilão, né? Quais os tipos de bens que você considera sendo mais vantajosos no processo de leilão? Você acha que isso é mais voltado para a questão do perfil do investidor ou existe realmente uma métrica que você te permite dizer, não, isso aqui é melhor, é mais simples, é mais barato, é mais desembaraçado para se ter posse? Enfim, hoje você tem o leilão de bens móveis, né? Que é muito comum de carro, né? Tem muita gente também especializada, não é o meu caso, mas é um nicho interessante, né? Porque são valores menores e um giro, né, constante, né? Em relação ao valor de imóveis, assim, o que eu sugiro sempre, o pessoal gosta de trabalhar com 50% pelo menos de margem, né? De rentabilidade. Mas às vezes nem sempre isso é possível. Tem muitos casos que são, né? Só que o outro ponto, não diria negativo, é que realmente a concorrência aumentou bastante, né? Hoje você tem muito mais pessoas interessadas em viver de leilão, né? E logicamente isso envolve uma concorrência muito maior. Mas eu acredito que a maior margem ainda está no leilão de imóvel, né? Comparado ao leilão de veículo, normalmente a margem é maior no leilão de imóvel. E, logicamente, quanto mais elevado o preço do bem, normalmente maior a margem, porque você tem uma competição menor, né? Perfeito. E uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer. Por quê? Qual a importância de se contratar uma assessoria em leilões para quem quer investir nesse segmento? As assessorias do mercado, né, elas tem 2 aspectos, né? Tem um aspecto comercial mercadológico, que é o quê? Que é a pessoa que tem autoridade para falar quanto vale o imóvel naquele bairro, né? Isso é muito importante se o arrematante não tiver essa expertise, né? Já é um avaliador também. Exatamente, entendeu? Então, se o arrematante não conhece muito o mercado, principalmente arrematante que mora numa cidade, vai arrematar em outra. Então é muito importante você buscar aquela assessoria, né, especializada. Logicamente você tem o Zap Imóveis, que você vai fazer uma comparação de preços e tudo mais. Mas, enfim, quanto mais especializado nessa questão, melhor. Então tem um ponto da assessoria, que é a assessoria prévia, no caso, mercadológico, né? Para você saber, bom, leilão tá 500 mil, tá bom, esse imóvel, eu vi aqui 5, 6 anúncios, fui numa imobiliária e realmente o preço dele é 1 milhão. Então, isso aqui está uma bela oferta, né? Então, aí você tem a avaliação comercial e aí, segundo passo, a avaliação jurídica, que é muito importante, né? Como eu te falei, que a gente falou aqui, enfim, durante o podcast, que é verificar a questão do edital, a questão de tem alguma nulidade no curso do processo, ausência de citação, se, enfim, qual o preço mínimo para arrematação, se tem, enfim, tributos que você tem que arcar ou não, qual é o valor total daquele custo de arrematação, né? Se tem processos satélites, outras execuções que você vai ter que cancelar as penhoras, as indisponibilidades. Então, aí, enfim, já entra no aspecto jurídico, né, dessa avaliação prévia, né? E aí, feita essa avaliação prévia, quando, enfim, estou seguro, vou para o lance, fatalmente você vai precisar de uma assessoria jurídica pós-leilão. Por quê? No extrajudicial,
a não ser que você consiga que o ocupante entregue as chaves voluntariamente, você vai ter que entrar com uma ação judicial, né? Ou então você vai precisar de um advogado privado ou na defensoria pública, não vai ter jeito. Você vai ter que entrar com essa ação de emissão na posse. E no judicial, o arrematante ele pode até dar o lance e tudo mais, mas quando for para pleitear, né, carta de arrematação, mandar de emissão na posse, também você vai precisar de uma representação de um profissional. Então, assim, o legal da assessoria é isso, ele te dá o apoio, né, do pré-leilão, né, durante o leilão e do pós-leilão, até você entregar a chavinha na mão do seu cliente, do arrematante, entendeu? E, logicamente, às vezes você defendê-lo posteriormente que ele está com essa chave na mão, que são as ações, questionando, anulação e tudo mais. Então, o ideal é você ter uma assessoria que te dá esse... Ele conduz todo o processo. Exatamente, é isso. Perfeito, maravilha. Eu creio que a gente tenha conseguido responder aí as principais dúvidas que o nosso público tenha e temos até conseguido aí atrair o interesse de pessoas que ainda não estão nesse segmento. Quero agradecer, William, a sua presença e também quero que você deixe um recado para a nossa audiência. Essa câmera aqui é sua, é um presente que você tem e agora você tem aí o tempo que julgar necessário para mandar o seu recado à nossa audiência. Você é o dono da casa. Obrigado, César. Mais uma vez agradeço pelo convite. Espero ter esclarecido aí as dúvidas, enfim, eventualmente existentes para o público, né? Como eu falei, né, eu sou sócio de uma empresa que tem uma plataforma muito legal de oferta de leilão, né, que é a conectaleilões.com. Né? Então, enfim, um interessado numa arrematação, ele pode consultar por bairro, por endereço, por faixa de preço, né? Como eu disse, ele busca todos os leilões existentes no Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Depois a gente vai começar a expandir para outros estados, né? Então, enfim, e logicamente, qualquer dúvida, lá no próprio site tem o caminho para o WhatsApp, e-mail, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer qualquer tipo de dúvida e logicamente, se for necessário, dar a assessoria que as pessoas precisam, tá? Perfeito. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença. E esse foi o William Bastos, da Conecta Leilões, que esteve aqui hoje conosco. E esse foi mais um episódio do nosso Bora Trabalhar. Eu agradeço muito a você que nos assiste, que esteve conosco durante todo esse episódio. E quero pedir mais uma vez, curta, comenta e compartilha. A sua participação conosco, o seu engajamento é fundamental para o sucesso do nosso projeto. E quero também fazer um convite a você que, por um acaso, já possua pelo menos 2 anos de experiência profissional comprovada na área, mas ainda não possui a sua formação como técnico. Se você é eletricista, se você é mecânico, torneiro mecânico, se você trabalha com radiologia, se você trabalha com a parte de administração, logística, enfim, tem a sua experiência profissional comprovada e ainda não possui o nível técnico, entre em contato com o Grupo Desempenho. O Grupo Desempenho aproveita a sua experiência profissional e aqui você consegue fazer a sua avaliação para obter a sua certificação como técnico. Entre em contato com o QR Code que está na tela. Da mesma forma, hoje também teremos, né, todas as mídias sociais da Conecta Leilões também na descrição do nosso episódio e também aqui o QR Code ao lado do nosso convidado. Então, a você que nos assistiu mais uma vez, o nosso muito obrigado e semana que vem tem mais, porque aqui o papo é Bora Trabalhar!